O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, ao ser interrogado hoje pelos seus discípulos, por que Jesus fala ao povo por meio de parábolas? O Senhor responde de modo a mostrar que há muitas pessoas que olham, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem, porque escutam apenas com os ouvidos e não com o coração. Não porque Jesus negue a eles a graça, mas porque o coração deles se encontrava fechado. O Senhor fala em parábolas para tornar aquilo que é invisível acessível. Jesus falava das coisas do reino a partir das coisas do dia a dia do povo. E as pessoas simples entendiam, porque elas faziam associação com aquilo que elas conheciam da sua rotina, do seu cotidiano, com as coisas que são mistérios divinos do reino dos céus. Já as autoridades judaicas, que achavam que sabiam de tudo e que haviam se distanciado de Deus, abandonando-o praticamente, porque não estavam ali reconhecendo Jesus, o Messias à sua frente, essas autoridades judaicas, além de distanciar-se de Deus, haviam se distanciado do povo. Então, não estavam a par daquilo que era o dia a dia dessas pessoas e não conseguiam fazer uma relação daquilo que Jesus falava com suas próprias vidas. Apenas em alguns momentos que os fariseus compreendem algumas parábolas, quando Jesus se refere a eles. Justamente porque daí Jesus fala do que eles estão fazendo. Então eles logo captam que Jesus está falando deles. Mas quando Jesus fala de tantas outras coisas, eles ficam como que distantes daquilo que é a mensagem do Senhor. Nós vemos que as parábolas são um espelho. O coração que está aberto encontra na parábola a presença de Deus. Já o coração endurecido vê simplesmente como uma simples história que não penetra, que não toca o coração. Então Jesus ele fala em parábolas porque ele sabe do poder do símbolo também. Quando Jesus compara aquilo que nós não conhecemos, que é a realidade invisível, espiritual, àquilo que nós conhecemos, que nós podemos ver de forma muito palpável, isso é impresso em nós.
e nós passamos então a compreender sim o que o Senhor está nos dizendo. Então nós vemos aqui que a palavra ela produz frutos nos corações que se abrem a ela para compreendê-la. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus e todos esses, não é? Eles achavam que já conheciam a Deus o suficiente. E Jesus mostra que a sabedoria não consiste em conhecer coisas sobre Deus, mas fazer uma experiência de fé. Por isso que Jesus diz assim: aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Então, lhes faltava a fé. Aqueles que tinham fé, que eram despertados na sua fé, cresciam cada vez mais. Agora, aqueles que não tinham fé no Filho de Deus, esses se distanciavam cada vez mais. É claro que, em alguns momentos, os discípulos de Jesus, aqueles mais próximos, não compreendiam tudo que o Senhor falava, mas eles tinham a humildade de perguntar, eles tinham o desejo de aprender, eles tinham a disponibilidade de se deixar transformar pela palavra através daquelas parábolas. Já os fariseus estavam muito cheios de si mesmos para acolher aquilo que Jesus lhes trazia como a boa nova, a novidade do reino dos céus. Nós que estamos aqui temos acesso à palavra diariamente, seja nas missas, celebrações, nas mensagens de reflexão que nós temos pela internet, ou até mesmo através de livros, da própria Sagrada Escritura que nós temos em nossa casa. E o Senhor nos mostra que é preciso beber desta sabedoria que vem dele para aplicá-la em nossa vida. Lá em Jeremias, na primeira leitura de hoje, Deus fala através do profeta que aquele povo havia abandonado a Deus, a fonte de água viva, que é aqui a própria sabedoria, não é? Para construir cisternas rachadas, cisternas que não retinham a água. Então os corações, fazendo agora uma ligação da primeira leitura com o Evangelho, daqueles que ouviam as parábolas, era como uma cisterna rachada. A mensagem passava por eles, mas não ficava em seu coração. Justamente porque faltava a fé. A nossa alma tem sede de Deus. Nós temos fé, mas essa fé precisa ser uma busca constante pelo Senhor. Tem que ser uma entrega e uma bem-aventurança também, confiando nele, acreditando que ele sim quer revelar os mistérios divinos a nós. Deus quer sim que nós possamos compreender o plano do Pai em nossa vida. Então vamos não apenas escutar com os ouvidos, vamos escutar com o nosso coração. E quando eu falo com o coração, não estou falando das emoções simplesmente. O coração na Sagrada Escritura é o centro do ser humano. É no coração que brotam as decisões, as escolhas. É no coração que está a sabedoria. Também as emoções, os sentimentos, mas é no coração que está o centro da fé. Ali se encontra a totalidade do ser humano e é ali que Deus quer habitar, em todo o ser humano, ou seja, no seu coração, no centro da pessoa humana. Abramos o nosso coração, enxerguemos com os olhos da fé, peçamos a graça de cada vez mais sermos como cisternas que acolhem a sabedoria de Deus, que é a fonte inesgotável de água viva. E vamos pedir que o Senhor nos dê a graça de, além de escutar, testemunhar, viver aquilo que Ele nos transmite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.